Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando na tradução da editora M. Para você acompanhar com a gente, vamos ler hoje e estudar a questão 24, 25 e 25A de O Livro dos Espíritos. Nós estamos fazendo um estudo sistemático, crescente de todas as questões. Todos os vídeos estão postados no YouTube, todos os vídeos estão postados no Facebook. Você pode assisti-los a qualquer momento, voltar, ver quantas vezes quiser, ver inclusive em família, pode se reunir para fazer um Evangelho no Lar, por exemplo, e assistir um pedaço do nosso, ou um vídeo, são 10 minutinhos, né? 10 minutinhos de estudo do Livro dos Espíritos, para a gente poder entender. Não estou saindo muito do âmbito Livro dos Espíritos, mas a gente fala de muitas outras coisas também, naquele sistema transversal de informação, para que a gente possa ter muita coisa, muito conteúdo, importante no estudo da doutrina espírita, no tríplice aspecto filosófico, religioso e científico. Nós estudamos na aula anterior sobre o que é espírito, e as questões 23 e 23A, com grandes desdobramentos, passando desde o princípio inteligente, por todos os estágios do princípio inteligente. Então, algo muito importante para compreendermos todas as demais questões daqui para frente. Então, convido você, se não viu, que volte a alguns vídeos atrás. Espírito e Matéria é o subtítulo, desde a questão 21, que aí a gente vai esmiuçando um pouco mais para a gente poder entender, sempre no crescente do bom senso, do raciocínio, da lógica, do entendimento, pelo questionamento, inclusive. Não ficar só ouvindo amém, 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 ou mantendo a própria opinião. Não, estudando e adaptando-nos ao Espiritismo. Não adaptando o Espiritismo àquilo que eu acho legal. Adaptando a minha vida ao Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. A questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? O espírito é sinônimo de inteligência? Resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos, inteligência e espírito, se confundem em um princípio comum, de maneira que para vós, trata-se de uma mesma coisa. Quando o espírito fala para vós, humanidade, para nós humanos, que ainda estamos presos aos 5 sentidos apenas, alguns de nós com mediunidade, outros de nós sem mediunidade, que seria uma espécie de sexto sentido, mas nós, por enquanto, só com 5 sentidos, basicamente, não temos condições de entender muito além disso. Então, parece-nos a mesma coisa, embora não seja, que espírito e inteligência fossem a mesma coisa, mas inteligência é um atributo. O espírito tem a inteligência. Então, eu sou espírito, eu tenho um perispírito, que é um corpo astral, uma projeção astral, que é uma matéria mais sutil do que essa matéria grotesca do meu corpo, que eu também tenho. Então, eu sou espírito. Eu tenho um perispírito, ou se quiser chamar de alma, e tenho um corpo, que é esse que vocês estão vendo. Quando o meu corpo morre, quando o meu corpo para de funcionar, então eu continuo sendo espírito e fico fora desse corpo. Também isso acontece quando o meu corpo dorme. Eu fico fora do corpo usando um envoltório, tendo em volta de mim, como se estivesse encarnado, vamos colocar assim, mas não é carne, né? Como se eu estivesse, não. Eu estando na matéria, utilizo da matéria, que nós chamamos de perispírito, para continuar me comunicando, para continuar aparecendo, para continuar exteriorizando a minha inteligência, certo? Então, eu, espírito, exteriorizo através da matéria, seja ela sutil ou densa, eu exteriorizo a minha inteligência, certo? Questão 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade da matéria, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Então, Kardec vai esmiuçando as perguntas, porque ele precisa ter certeza para que nós também a tenhamos, para que nós tenhamos essa certeza também no estudo das coisas, como o espírito, por exemplo. O espírito é independente da matéria? Ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Quando eu falo, as minhas pregas vocais vibram com o ar que está passando por elas,
pega o tom aqui no meu sistema fonador e vai vibrando o ar até chegar no tímpano, nos ossinhos do ouvido para que você me ouça, tá? Então, eu não posso falar que a minha voz é o som. Não, o som é o resultado da minha prega vocal vibrando aqui, certo? Só para a gente entender. E o arco-íris, quando bate o sol no prisma da gotinha da nuvem lá, a gente vê que a luz não é branca, ela tem 7 cores. Mas a fonte de luz é uma coisa. A luz propriamente dita é outra. O efeito da luz são várias cores. Mas a luz é outra coisa, é uma coisa independente. Não sei se me fiz entender, mas seria mais ou menos isso. Mas vai esmiuçar mais para frente um pouquinho. Vamos lá. Resposta dos espíritos. Ambos são distintos, espírito e matéria. Mas é preciso a união do espírito e da matéria para que esta se torne inteligente, para que a matéria se torne inteligente. Se você não viu o vídeo anterior, seria interessante você ver, porque a gente fala desde o princípio inteligente, como o princípio inteligente foi se unindo à matéria, a matéria mais sutil, que a gente chama de fluido cósmico universal, e a matéria mais densa, que é essa palpável, que nós conseguimos sentir, que nós conseguimos, utilizando os nossos 5 sentidos, perceber, né? Porque a questão 25A fala sobre isso, por exemplo. Então seria interessante você ver o vídeo. Questão 25A. Essa união entre o espírito e a matéria é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Aqui entendemos por espírito o princípio de inteligência, deixando de lado as individualidades designadas com esse nome. Aqui, embora ele tenha usado o termo espírito, ele está querendo dizer princípio inteligente. Então vamos lá. Essa união entre o princípio inteligente e a matéria é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Resposta: é necessária para vós, humanidade, porque não sois providos de órgãos para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são apropriados para isso. Nós saímos há pouco tempo de um planeta de provas, de um planeta primitivo para provas e expiações. Isso se deu mais ou menos há 300 mil anos, quando vieram para cá os Exilados de Capela. É um livro interessante de Edgar Armond, Exilados de Capela e A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Esses 2 livros contam a história de aproximadamente 7 milhões de espíritos que, não podendo mais ficar lá no planeta que orbita as estrelas Capela, que passava de provas e expiações para a regeneração, esses espíritos então foram degradados para a Terra, foram trazidos para a Terra, foram exilados para a Terra, aceitos por Jesus para servir como pátria para eles evoluírem. Alguns inclusive evoluíram e voltaram para o sistema de Capela, e outros permaneceram aqui na Terra, evoluindo, porque tinham muita inteligência e pouca moral, e com isso também produzindo, com intenção ou sem intenção, a evolução da espécie humana, né? Da espécie humana, e também da inteligência e moral humanas, certo? Terrestres, vamos dizer assim. Então esses 2 livros são interessantíssimos, que se leia concomitantemente seria melhor ainda, ao mesmo tempo seria melhor ainda ler esses 2 livros, para que a gente pudesse entender exatamente o que aconteceu com esses espíritos que vieram desse sistema. Lá só está Exilados de Capela, mas Capela são 2 estrelas que têm alguns planetas girando em volta, e um desses planetas passava de provas e expiações para regeneração, e alguns espíritos não podiam ficar lá porque não tinham mais condições de habitar um mundo de regeneração. Semelhante está acontecendo com a Terra, que está em transição planetária também, passando de provas e expiações para regeneração, e alguns espíritos serão exilados da Terra também. Tomara que nós não consigamos fazer aquilo que o Cristo fez, para continuar aqui, não termos resquícios mentais, não termos muitas expiações para passar, etc, etc. É extremamente importante esses 2 livros, a leitura desses 2 livros, porque aí a gente vai entender a grandeza de Deus muito maior. Eu tenho falado desde que a gente começou a gravar esses videozinhos diários, que conforme nós vamos estudando Deus como algo e não como alguém, os atributos de Deus, entendendo matéria e espírito, a gente vai vendo Deus muito maior do que a gente sequer sonhou em pensar, em imaginar que Deus seria. É impressionante
como nós estávamos extremamente equivocados sobre Deus. E Jesus veio dar esse impulso para nós entendermos um Deus misericordioso, infinitamente bondoso, mas infinitamente justo. E essa justiça, essa bondade, ela se traduz muito mais fácil de nós entendermos quando lemos, por exemplo, esses dois livros, Exilados de Capela e A Caminho da Luz. Exilados de Capela, de Edgar Armond, e A Caminho da Luz, de Emmanuel, Psicografia, de Chico Xavier. É extraordinário. Então, como nós saímos recentemente de 300 mil anos, é pouca coisa, certo? Saímos de primitivo para provas e expiações, significa que nós ainda temos um corpo muito animalizado, ainda muito denso, ainda que eu preciso de algumas brechas, eu espírito, preciso de alguns equipamentos para ver. Então eu preciso dos olhos e todo o processamento dessas imagens para eu, espírito, ver. Eu preciso do meu sistema fonador e tudo que ele representa para eu poder me comunicar, para eu poder falar, para que o outro me entenda, para que o outro receba pelo menos um pouquinho daquilo que eu produzo, que a minha inteligência produz. Eu preciso de um aparelho, que são os ouvidos, e todo o processamento no cérebro, tudo mais, todos esses ossos que tem aqui dentro, esses pequenos ossos que tem aqui dentro, para processar a vibração do ar que chega aqui, do que o outro falou, dos sons que foram produzidos, para eu interpretar, para eu, espírito, interpretar. Eu preciso das papilas gustativas da língua para receber o sabor, para receber o gosto das coisas, para receber o paladar, e eu, espírito, sentir. Eu preciso do maior órgão do corpo, que é a pele, com várias terminações nervosas, para receber as impressões do que está acontecendo à minha volta, meu cérebro transformar isso em informações, em impulsos, para que eu, espírito, sinta, perceba um toque, por exemplo. Então eu preciso de um aparelho como eu estou num aparelho muito denso, né, eu preciso de alguns receptores para poder receber a impressão de outros espíritos. Conforme nós vamos evoluindo, conforme o planeta vai evoluindo, agora saindo de provas e expiações para regeneração, vão haver algumas mudanças no corpo físico e tudo mais, o cérebro vai vir um pouquinho diferente, o sistema digestivo vai vir um pouquinho diferente, enfim, algumas coisas vão ser modificadas, né, nessa transição planetária. Teremos condições de sentir coisas que a gente não sente hoje, talvez até perceber um pouco mais a presença de espíritos, talvez a mediunidade aflorada em todas as pessoas e todo mundo poder ver espírito através da mediunidade e tudo mais, mas isso vai acontecer gradativamente. Então, quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós não nos detivermos em tolices, em bobagens, e começarmos a seguir o Cristo e fazer aquilo que o Cristo fez, que é possível fazer, já que ele é o nosso guia e modelo da humanidade, mais eu vou evoluir, mais rápido será essa evolução e mais facilmente eu vou perceber tudo aquilo que está à minha volta. O Livro dos Espíritos e todas as obras de Kardec são extraordinárias para que a minha mente abra e que eu comece já, através de um trabalho extraordinário desse bom senso encarnado chamado Allan Kardec, a gente possa então já, apesar de não ter todos os sentidos para poder entender, compreender um pouquinho melhor o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou e qual é a minha missão na Terra, que às vezes parece muito difícil da gente poder entender, mas todos as temos. Bom, é isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo e a gente volta amanhã com mais questões do Livro dos Espíritos. Beijo para você que fica. Tchau.